do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 161 de 180. Aproveitemos. 161 de 180. Aproveitemos. E destas coisas sois vós testemunhas. Lucas, capítulo 24, a 48. Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Com 3 anos de apostolado, acendeu luzes para milênios. Congregando pequena assembleia de 12 companheiros, renovou o mundo. Com uma pregação na montanha, inspirou milhões de almas para a vida eterna. Converte a esmola de uma viúva em lição imperecível de solidariedade. Corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da terra, erigindo o amai-vos uns aos outros para a felicidade humana. De 5 pães e 2 peixes, retira o alimento para milhares de famintos. Da ação de um Zaqueu bem-intencionado, traça programa edificante para os mordomos da fortuna material. Da atitude de um fariseu orgulhoso, extrai a verdade que confunde os crentes menos sinceros. Curando alguns doentes, institui a medicina espiritual para todos os centros da terra. Faz de um grão de mostarda maravilhoso símbolo do reino de Deus. De uma dracma perdida, forma ensinamento inesquecível sobre o amor espiritual. De uma cruz grosseira, grava a maior lição de divindade na história. De tudo isso, somos testemunhas em nossa condição de beneficiários. Em razão de nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência. Que fazemos das bagatelas de nosso caminho? Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom? Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós com o capítulo 161 de 180. Aproveitemos. Neste capítulo, que Emmanuel intitulou de Aproveitemos, isto é, que é para que nós possamos aproveitar a nossa existência, ele utiliza esta passagem que foi anotada por Lucas, o evangelista, no capítulo 24, iniciando pelo item 48. Que Jesus disse, e destas coisas sois vós testemunhas. É muito importante esta passagem, muito linda, por sinal. Por isso, eu peço a permissão para que eu possa ler o trecho em que está esse pequeno item que ele disse, e dessas coisas sois vós testemunhas. E é muito importante quando nós
pegamos um livro e nos reportamos ao Novo Testamento quando ele faz uma citação. Então, aqui, Lucas capítulo 24, quando a gente vê no Novo Testamento, a gente acha, não é? E ele começa, então, no capítulo 24, aqui no item 48, que está essa passagem. Mas ele começa no item 36. Então, vai de 36 a 48. Então, Jesus aparece aos discípulos. Então, essa pequena passagem aqui, esse pequeno trecho, ele está num contexto quando Jesus aparece para os seus discípulos pela primeira vez. Os discípulos, porque Madalena foi a primeira, não é? A ver. Então, ele diz assim, e falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Então, eles estavam falando, né, das coisas de Jesus, eles estavam reunidos, os discípulos, e Jesus então apareceu e disse para eles, paz seja convosco. Olha que lindo. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Olha que coisa interessante. Então, eles estavam achando que estava vendo algum espírito. E aí, Jesus disse, né? E ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Olha como Jesus sabia de tudo que passava na cabeça da pessoa, no coração da pessoa. E ele continua dizendo, como eles acharam que ele estava em espírito, simplesmente, ele disse assim, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então veja bem, Jesus se materializou não somente como espírito para ser visto, mas ele materializou de corpo e alma. Isso é muito interessante, essa passagem, muito interessante. E ele continua, e dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Ora veja, mostrou então as mãos e os pés, que é onde foram cravados os pregos. Continua dizendo, e não o crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa que comer? Olha, então eles estavam muito eufóricos, e Jesus então pergunta se tem alguma coisa para comer, dando mais uma demonstração de que ele estava ali de corpo e alma. E então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Ora veja, então Jesus comeu mesmo. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. É aqui que está o pequeno trecho anotado.
E ele ainda continua: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha que interessante, no finalzinho, ele diz que é para eles ficarem ainda em Jerusalém, porque depois eles vão ser revestidos de poder, não é? E para que eles possam então sair de Jerusalém. Então, nesta passagem, e destas coisas sois vós testemunhas. Então, nós também somos testemunhas, porque nós estamos aqui lendo, estudando o Evangelho de Jesus, não é? E Emmanuel começa a dizer: Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Com 3 anos de apostolado, acendeu luzes para milênios. Congregando pequena assembleia de 12 companheiros, renovou o mundo. Então ele começa a fazer um pequeno relato, não é? Dizendo que Jesus aproveitou do mínimo o máximo. Porque ele teve 3 anos somente, né, dos 30 anos aos 33, e ele acendeu luzes para milênios. E é uma grande verdade, não é? Em 3 anos. E congregando pequena assembleia de 12 companheiros, renovou o mundo. Então, nesta passagem, que aqui acabamos de estudar, é exatamente a partir disso, eles se fortaleceram, né, com a vinda de Jesus ali, de corpo e alma. Olha que coisa magnífica. E aí, eles puderam então sair para o mundo falando sobre o Evangelho de Jesus. Nesta segunda parte, ele dá alguns exemplos do que Jesus fez. Alguns exemplos, né? Com uma pregação na montanha, inspirou milhões de almas para a vida eterna. Ele estava falando aqui, Emmanuel, ele está falando do Sermão do Monte, não é? Porque o Sermão do Monte é tão importante que Mahatma Gandhi disse que poderia queimar todos os livros existentes na Terra. Mas se mantivesse o Sermão do Monte, a humanidade estaria salva. Olha que coisa. Então, com uma pregação na montanha, inspirou milhões de almas para a vida eterna. E é verdade. Através do Sermão do Monte. E aí ele continua dizendo: converte a esmola de uma viúva em lição imperecível de solidariedade. Ele fala então dessa esmola da viúva e de uma lição imperecível, ou seja, que não acaba, que é uma lição de solidariedade que a viúva deu. Esta lição, ela está anotada no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, dos subitens 41 a 44. É muito interessante ir lá e estudar essa parte, que você vai ver que a viúva, ela chegou ali para dar a sua contribuição, não é, na arca do tesouro, e ela deu 2 pequenas moedas. E Jesus estava ali com seus discípulos. Mas na maioria chegavam pessoas muito ricas e eles davam muito dinheiro. E Jesus então disse que a mulher viúva, ela tinha dado muito mais do que todas aquelas pessoas que chegavam ali com sacos de dinheiros, não é? Por quê? Porque aqueles homens ricos estavam dando o que sobravam, não é? E possivelmente querendo comprar o céu, não é? Porque naquela época era mais ou menos assim. E a viúva não. A viúva tirou do seu próprio sustento para ali fazer uma solidariedade. Ela deu de coração, de sentimento. E também continua dizendo, corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da Terra, erigindo
o amai-vos uns aos outros para a felicidade humana. Esta passagem dos espíritos perturbados, ela está em Lucas capítulo 8, no versículo de 26 a 39. Então é interessante lá também. A passagem diz mais ou menos assim, que ao Jesus descer num determinado barco, numa localidade, então essa pessoa estava com espírito, não é? Aliás, não era um espírito, ele estava com a legião. Ele estava ali obsediado, de tal forma que ele chegou até Jesus, não é? E quando ele viu aquela luz de Jesus, possivelmente ele viu que ele tinha que sair daquela criatura, né? E não só ele, como os demais. E aí ele pediu para que ele saísse e fosse para os porcos, né? E pediu para que não fosse levado para as trevas, porque eles estavam com medo de serem levados para as trevas. E Jesus, então, falou que eles podiam sair e ir para os porcos. E os porcos saíram em debandada e correram para o mar, onde se afogaram. Naturalmente, eles não incorporaram nos porcos, não é? Mas a saída deles e aqueles porcos que passavam naquele momento assustou, né, os porcos, porque os porcos são animais que têm sensibilidade também. Então, aquilo é uma forma alegórica para mostrar que eles tinham saído da pessoa, que realmente saiu. E depois ele apresentou Jesus, já tomado banho, né, no seu perfeito juízo, inclusive queria acompanhar Jesus. E Jesus falou, não, você volta para sua casa e vai dar testemunho para os seus familiares. E tem muitas lições a respeito dessa passagem. Muito bem. Ele fala também de 5 pães e 2 peixes, retira o alimento para milhares de famintos. Essa passagem também é um dos chamados milagres de Jesus, né? Está em Lucas, no capítulo 9, no versículo de 10 a 17. É quando Jesus estava com os seus discípulos e tinha milhares de pessoas que estavam famintas, já passada da hora, e aí Jesus pergunta, né? Pergunta e diz, olha, nós temos que dar comida para esse povo. O que tem aí, né? E aí disseram para ele, olha, Jesus, tem aqui 2 peixes, né, e 5 pães. Quer dizer, isso para milhares de pessoas era mais do que insuficiente, né? Então, Jesus fez essa multiplicação, de tal forma que no final ainda sobrou muitos pães e muitos peixes. Então, é um milagre interessante também que Jesus, né, que na doutrina espírita a gente sabe que não é milagre, mas que ele fez, não é? Nesta outra parte, Emmanuel diz assim, da ação de um Zaqueu bem-intencionado, traça programa edificante para os mordomos da fortuna material. Esta história de Zaqueu, ela está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, de 2 a 10. Então, se lá vamos ver, é muito interessante. Zaqueu era um cobrador de impostos, não é? E ele subiu numa árvore quando Jesus estava passando. E aí Jesus olhou para ele e disse, Zaqueu, eu vou me hospedar hoje na sua casa. E ele ficou muito feliz. E com Jesus conversando com ele decidiu devolver o dinheiro para as pessoas que ele tinha tomado indevidamente. Por isso que Emmanuel fala assim, da ação de um Zaqueu bem-intencionado, que ele estava já bem-intencionado, né? E Jesus percebeu isso. E ele traça um programa edificante para os mordomos da fortuna imaterial.
ele traça então um programa para todos aqueles que são mordomos da fortuna material. Mordomos porque são pessoas que têm o dinheiro que foi, de certa forma, colocado por Deus, né? Embora essas pessoas orgulhosas acreditam que o dinheiro é dele, não é? Ele não tem dinheiro nenhum, porque se ele morre, ele não leva nada, né? Então, por isso que Emmanuel utiliza a palavra mordomo. O mordomo é aquele que cuida. Então, eles estão cuidando de uma fortuna material, não é? Então, ele está traçando, Zaqueu traçou um programa edificante, né? Jesus traçou através dele para todos aqueles que têm uma fortuna material. O que deve fazer com essa fortuna, não é? Que deve cuidar bem dela, fazer com que ela produza emprego, não é? Que não seja somente amontoada. Aqui nós temos uma outra passagem, que eu não sei bem se é uma passagem, mas deve ser. Da atitude de um fariseu orgulhoso, extrai a verdade que confunde os crentes menos sinceros. Aqui, infelizmente, eu não achei esta passagem, mas com certeza ela se encontra dentro do Evangelho de Jesus. Ele diz ainda, curando alguns doentes, institui a medicina espiritual para todos os centros da terra. Então, quando ele curava, ele sempre dizia, vai, não peques mais. Ou então ele dizia, a sua fé te curou, não é? Então, ele instituiu a medicina espiritual para todos os centros, que a gente tem que ver a nossa base espiritual, porque as nossas doenças estão incrustadas no nosso perispírito, e nós temos que tirar essas doenças, não é? O corpo físico, ele recebe essas questões nossas ainda, e aí a doença, não é? Por exemplo, o ódio, ele provoca uma doença no corpo físico. Por isso é que nós dissemos que o nosso corpo físico é o duto excretor da alma, não é? E tem ainda, faz de um grão de mostarda maravilhoso símbolo do reino de Deus. Esta passagem, ela está aqui no capítulo, ou melhor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, de 18 a 21. Então, esta passagem, que também é linda, ela deve ser lida porque ela é muito rica. Ele compara o reino de Deus com um grão de mostarda, não é? Que ele é pequenininho, mas aquilo, quando é plantado, se transforma numa grande árvore, né? Então, será interessante você ler essa questão. Você vai gostar com certeza. Ele fala também de um dracma perdida, forma ensinamento inesquecível sobre o amor espiritual. Olha que coisa interessante. Esse dracma, ele está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, de 2 a 10. Então, é bom que lá vá estudar isso também, que esses são os ensinamentos de Jesus. Ele está dando alguns ensinamentos, naturalmente. E aqui agora, ele não está se referindo a nenhuma lição evangélica. Ele está dando uma lição evangélica, Emmanuel, né? De uma cruz grosseira grava a maior lição de divindade na história. Então essa frase é de Emmanuel. De uma cruz grosseira grava a maior lição da divindade na história. Olha que coisa linda. De tudo isso somos testemunhas em nossa condição de beneficiários. Por que nós somos beneficiários? Porque o Evangelho chegou até nós, não é? Ele chegou até nós e nós estamos sendo beneficiados. É isso que nós temos que entender. E ele diz ainda, em razão de nosso conhecimento,
convém ouvirmos a própria consciência. Olha que coisa interessante. Porque se nós já temos o nosso conhecimento, convém nós ouvirmos a própria consciência. Ou seja, nós temos que ouvir o que diz o nosso coração. O nosso coração ali, a consciência, e vem tudo para o coração, para que a gente possa trabalhar esse conhecimento e com o sentimento. E na nossa conclusão, Emmanuel diz, para nós, ele pergunta para nós, que fazemos das bagatelas de nosso caminho? Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom? Então, se Jesus fez tudo isso em 3 anos, tem os seus discípulos também que fizeram, não é? Que foram até a morte. E nós, que fomos aqui agraciados com este Evangelho, o que estamos fazendo com as bagatelas? Quer dizer, com coisas pequenas, não é? Não está pedindo aqui para nós guerrearmos, não é? Sermos presos, fazermos coisas muito grandes, nada disso, é bagatelas, coisas pequenas no nosso caminho, no nosso dia a dia. Ele está perguntando, o que nós estamos fazendo? Nós estamos dando um sorriso para uma pessoa? Nós estamos dando um conselho? Nós estamos orientando a pessoa para um caminho melhor? É o que ele pergunta, estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom? Ou estamos deixando a vida nos levar? Uma lição extraordinária que não tem como nós fugirmos de uma reflexão, que é exatamente o caminho que nós temos que seguir. Se somos cristãos, nós temos que ter atitudes cristãs. Mas Jesus, Emmanuel, ninguém está pedindo para nós coisas maravilhosas, magníficas, enormes, nada disso. Está pedindo para que a gente possa, com as nossas bagatelas do caminho, fazer algo de bom no dia a dia para o nosso próximo. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade.